Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém. Glória Amém. a Deus, aleluia. Quinta-feira, para a glória de Deus, iniciando aí mais uma live de oração no Salmo 91. Vamos falar hoje sobre temor, né? Vamos lá no livro de Provérbios, Provérbios 14, 27. Vamos meditar nesta palavra. Depois, ao final, vamos ler o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, para Deus aplicar, né? Todos os decretos que tem no Salmo 91 na nossa vida, amém? Glória Amém. a Deus. Então, Provérbios 14, 27, amém? Vamos louvar ao Senhor. Deu para ficar dentro. Glória a Deus, aleluia. Pai, eu te amo, Jeová. Ó Pai, te louvamos, Jeová. Trouxe amor e paz, trouxe amigo eterno a todas as nações, a todos a união. Jesus, eu te amo. Jesus, te louvamos. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Jesus, eu te amo. Jesus, te louvamos. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Jesus, eu te amo. Jesus, te louvamos, ó Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar, vamos consagrar essa live ao Senhor. Amém? Vamos lá então. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos essa live a Ti, Senhor, para Te adorar, bendizer, exaltar e engrandecer o Teu nome, pela admiração que temos pelo Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua santidade, declarar que somos dependentes do Senhor, que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Venha guardando, protegendo, livrando de todo mal, de toda investida maligna, Vai repreendendo, Jesus, toda laço, todo embaraço, toda complicação, tudo aquilo que o inimigo vem trazendo como complicação, como fúria maligna. Em nome de Jesus, venha cair por terra toda observação maligna, todo ataque espiritual contra esta vida, esta casa, esta família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, paralisa todo o mal, nos dá, Espírito Santo, direção, discernimento, sabedoria, Pai.
Pai, para administrarmos a nossa vida. Nos afasta, Senhor, de tudo que traz morte física, espiritual, em nome de Jesus Cristo, Pai. Age, Senhor, em nossas vidas, faz a obra, Espírito Santo, em nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Nossa vida, Pai, está em Tuas mãos. Faz dela, Senhor, o que Te apraz, o que Te agrada, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Não fui eu que escolhi a palavra, né? Deus que colocou essa palavra diante dos meus olhos e a palavra gritou, né? Deus disse essa. Então vamos lá no livro de Provérbios, Provérbios 14, 27, livro escrito por Salomão, onde tem conselhos, né, da palavra de Deus para a nossa vida. Então a palavra de Deus, 14, 27, livro de Provérbios, fala assim: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O nome dessa live é O Temor do Senhor é Fonte de Vida. Então, você sabe o que é temor, né? Se você for buscar no Google, o Google vai dizer que temor é medo, é receio, é susto, né? Mas o temor significa, temer a Deus significa nós termos respeito, né? Reverência pelo poder, pela santidade, né? Por tudo que Deus é, por tudo que Deus significa. Então, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, que é aquele lá Deus das Escrituras, né? Que criou todas as coisas, que criou céus e terra, né? Que trouxe luz aonde havia trevas. Esse Deus é tremendo, é poderoso. Então, ter temor é um dos princípios da sabedoria, né? Porque quando o ser humano ele não tem temor, ele não teme a Deus, ele está sujeito a cometer as mais terríveis atrocidades, injustiças, maldades. Então o Senhor está falando conosco através da sua palavra, que o temor do Senhor é fonte de vida. Mas quando o ser humano não tem temor, né? Ele se afasta de Deus, ele olha para as escrituras sagradas, olha para a palavra de Deus e mesmo lendo, mesmo ele sabendo desse livro de cor, ele se arrisca. O homem se arrisca e peca, né? Peca porque ele não crê na palavra de Deus. Embora tenha pessoas que tenham se batizado, dizem que se converteram, né? Que aceitaram Jesus, se declaram filhas de Deus, têm direito à salvação, mas muitas vezes a falta de temor é grande. E muitas vezes até mesmo no altar abre-se a boca para amaldiçoar os outros. Abre-se a boca para zombarias. Abre-se a boca para cometer injustiças, né? E muitas vezes não é só no altar, é no secreto também. Se faz reunião em secreto, se trama planos malignos, perversos contra a vida de outras pessoas, né? Achando que elas são como deuses, que elas podem mudar o destino, que elas podem alterar o que elas quiserem. Mas a Bíblia diz que no próprio livro de Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, amados, não há nada que o nosso Deus não escute, não veja e que ele não saiba. Reuniões secretas, reuniões que eu falar aqui no meu quarto, Deus sabe o que eu falei. Deus, o que eu fizer, mesmo que eu faça escondido, Deus sabe o que eu fiz. Então o temor ele é fonte de vida, por quê? Porque quando eu temo a Deus, por causa do que a sua palavra fala sobre quem é Deus, se eu temo a Deus, eu evito zombaria, evito mentira, evito fofoca, evito
cobiçar o que é alheio, evito a inveja, evito as ambições, evito a ganância, evito a corrupção, enfim, eu evito o pecado, porque o salário do pecado é a morte. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela vai trabalhar na minha vida e o Espírito Santo vai trabalhar em mim, se eu autorizar que ele trabalhe. O Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele não vai dizer para você, faça isso, faça aquilo. Ele vai sugerir, ele vai te aconselhar, ele vai te avisar. Mas se você não der liberdade a ele, ele não vai trabalhar na sua vida. Ele não vai trabalhar. Porque Deus não vai forçar o homem a nada. Deus não força o homem a obedecer, não força o homem a andar pelos caminhos que ele quer. Ele diz, esse é o caminho. E você escolhe. A vida toda são feitas de escolhas e de decisões. E existe um caminho só, né? Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, morte, destruição, fracasso, derrota, ruína, e quem gosta disso aí é Satanás. O inimigo, ele veio para fazer 3 operações, 3 trabalhos, 3 coisas que está lá, né, na palavra de Deus também, roubar, matar e destruir. E Jesus Cristo veio para dar vida abundante. E essa vida abundante significa eu ter saúde, eu ter paz, né? Eu ter todas as coisas que eu preciso para caminhar nessa vida na presença de Deus e caminhar bem tranquilamente, com Deus me protegendo, com Deus me provendo para a minha vida. Então, temor do Senhor, essa é a palavra de hoje. Temor não é ter medo, né? Medo, mas às vezes o medo é bom para a nossa vida. Mas a palavra temor, na verdade, é respeito, reverência por tudo que é santo, por tudo aquilo que é sagrado. Eu não vou fazer aquilo que desagrada a Deus, porque eu tenho temor. Eu temo que Deus venha me castigar, né? A gente fala castigo, mas na verdade não é castigo. É semeadura e colheita, né? Se a gente parar para pensar que tudo que a gente faz de errado hoje, amanhã ou depois vai surtir um efeito, vai ter um resultado, e eu não vou poder fugir disso, porque quem controla a semeadura e colheita é Deus, e Deus dá conforme o que eu plantar. Então, amados, temor, hoje é a palavra de hoje, foi isso que Deus colocou no meu respeito. Respeite e obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Quem quer ter uma vida abençoada, viver com sabedoria, leia a palavra de Deus, procure caminhar pela palavra de Deus, porque há caminhos que parecem certo ao homem. Agora eu tô lendo aqui, 14:12. O Espírito Santo Deus colocou nos meus olhos. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. A Bíblia toda fala de sabedoria, de temor, da gente andar nos caminhos do Senhor, mas às vezes as pessoas querem enveredar por caminhos tortuosos, sair da presença de Deus, né? Fazer o arrumadinho, fazer aquilo que não agrada a Deus. Esse é caminho de morte, caminho que conduz à morte. E muitas vezes a morte, ela não é morte física, mas é uma morte espiritual, onde a pessoa não sabe mais o que é certo e o que é errado. Para ela tudo dá, tudo pode, e isso é perigoso. Lembra da palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos? Se eu não me engano é Atos dos Apóstolos capítulo 5, capítulo 5, não me lembro de exato versículo. Mas você lembra lá de Safira e Ananias? Na época, né, lá em Atos dos Apóstolos, era uma época que os cristãos viviam em comunidade, tudo se repartia, tudo era de todos. Então Ananias e Safira, eles tinham um terreno, eles venderam aquela propriedade e deram um valor, dizendo que aquele valor era o valor total e integral daquele terreno. Mas Deus viu que ali tinha uma mentira e Deus revelou aos apóstolos. Os apóstolos confrontaram Ananias e Safira em separado e os dois permaneceram mentindo para aqueles líderes, para aquelas autoridades. Então, os dois perderam a vida por falta de temor, falta de arrependimento, por mentir para os seus líderes. Então veja que ali o pecado gerou morte, né? E naquela comunidade cristã, um grande temor, né? Aquela comunidade passou a temer aquele Deus, porque Deus não é Deus que gosta da mentira. O pai da mentira é Satanás.
Deus não é Deus que gosta de ganância. Então, por causa da mentira, porque eles mentiram, disseram que estava dando o valor total, mas eles, gananciosos, cobiçaram aquele dinheiro e guardaram um X para eles. Aí a gente pode até se questionar, mas o terreno não era deles, mas olha como era estabelecido, eles repartiam tudo. Né? Então, se todo mundo está repartindo, eu vou lá mas eu não quero repartir. Eu estou sendo ambicioso, ganancioso, egoísta. Então, além de tudo ali, a mentira. Então, a mentira, o pecado, atraiu morte para Ananias e Safira. Por quê? Porque Deus viu. E assim diz a Bíblia, os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando o que é bom, observando, contemplando as atitudes, as decisões, o que está fazendo, o que não está fazendo. Então, é tolice minha pensar que eu vou fazer algo secreto, que eu vou fazer algo escondido e que ninguém vai saber. Talvez o homem não saiba mesmo, talvez o homem não saiba nem que eu esteja mentindo, mas existe alguém lá em cima que sabe. Existe depois um resultado de tudo que eu faço, né? Uma colheita. Plantei e agora vou colher. E não vou colher nada diferente. Plantei discórdia, confusão, injustiça. E eu vou colher só os melhores frutos da terra, né? Não é assim. E nós vemos pela palavra de Deus que a falta de temor atrai maldição, atrai morte, são armadilhas de morte para a nossa vida. Porque também no caso de Naamã era leproso, precisava de uma cura, foi até o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no rio, que ele seria curado. Naamã vai, mergulha, mas Naamã leva para o profeta, a gente vê pela palavra, que Naamã leva roupas, né? Roupas finas, ouro, prata, mas nada disso o profeta aceita, porque o homem de Deus faz a obra de Deus, usa os seus dons, os seus talentos, mas não cobra nada de ninguém, porque o dom vem de Deus, o dom é para o povo de Deus, o dom é para a igreja. Então, homem e mulher de Deus não se vende, não se corrompe por dinheiro ou por qualquer outra coisa que esteja sendo oferecida. E o profeta atendeu Naamã, mas mandou o seu servo ir lá dizer, vai, que ele mergulhe no rio 7 vezes e ele será purificado da lepra. E assim Naamã fez, mas Geazi, o servo do profeta, viu. E o que Deus não faz pelos seus profetas? Deus revela o oculto e o escondido. Deus não é Deus que gosta de coisas escondidas. Então Deus revela que Geazi foi e pegou o ouro, a prata, as roupas, e ele escondeu. Mas Geazi também opta por esconder, né? Geazi não tem nenhum sinal de que está arrependido daquilo que fez, de ter pegado o que não era para ele, o que não era dele. Veja que a cobiça, a mentira, atraiu a lepra. Deus deixou que a lepra tomasse conta da vida dele. Geazi ficou leproso. Então, meus amados, o pecado traz destruição. Que nós venhamos a ter temor, porque temendo a Deus, tendo receio, medo, né? Alguns temem a Deus, sabe, porque sabe da grandeza, sabe da santidade, sabe do poder de Deus, sabe que Deus, ele é justo. Não pecam, não vão, decidem, né? Não se perder, não se corromper. Mas muitos, infelizmente, se corrompem, se perdem, mentem, roubam, tocam no que não é seu, comete todo tipo de injustiça, de mentiras, de zombaria. Mas sabe que Deus não deixa isso, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. A melhor coisa é que nós venhamos a temer a Deus para ter uma vida abençoada, para ter uma vida colhendo e plantando e recebendo os melhores frutos. A palavra de Deus diz que se me ouvires, né? Se me ouvires e me obedeceres, comerão o melhor dessa terra. Não é se desobedeceres, se seres rebeldes. Se forem rebeldes, serão devorados à espada. Então a rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, não fica impune, né? Vão ser
receber o que plantaram pelas suas próprias decisões. Então tudo é uma decisão, eu decido. O diabo também não força ninguém, o diabo ele oferece, né? Te convence, se você der ouvidos, né? Eva deu ouvido para a serpente lá no paraíso e, né, a serpente convenceu ela de simplesmente comer aquilo, mas foi um ato de desobediência, porque Deus já tinha falado que não era para comer. Então, amados, que nós possamos hoje ter temor a Deus, temor, né? O temor, o medo, o receio, não sei como você quer entender, às vezes é vida para nós, é vida, porque a gente vai retroceder diante de coisas erradas, diante do pecado. Então submeta-se a Deus e resista ao diabo, para que ele fuja de vós, renuncie ao pecado, renuncie à injustiça, renuncie à mentira, larga o pecado. Deus não tem compromisso com quem não quer ter compromisso com ele. São as nossas escolhas, são as nossas decisões. Provérbio 14, 26 vai dizer que aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Refúgio para os seus filhos. Deus é fortaleza, é refúgio, é torre de proteção. É tudo que está na palavra para os seus filhos. E Ele vai proteger cada um de nós. De todo engano, de toda mentira. De tudo que o inimigo levanta contra nossas vidas, de injustiças. Porque o nosso Deus, Ele é justo e Ele é fiel. E Ele protege o seu povo. Amém, amados? Amém. Mas tenhamos temor. Temor antes de fazer qualquer coisa que pode desagradar a Deus, que pode provocar a ira de Deus. Não faça nada que provoque a ira de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra, amado. Recebe essa palavra que vem direto da palavra de Deus, vem direto do coração de Deus. Em nome de Jesus. Vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Amém. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, que é eficaz e não volta vazia, Pai. Ela cumpre a sua função. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, Pai, andar pelos teus caminhos, caminhar pela tua palavra, em obediência a tudo que está nesse livro sagrado, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros perdoados. Nós declaramos que dependemos do Senhor, mas que nós possamos, Senhor, temer a Ti. Temer, Pai. Temer a Tua grandeza, a Tua santidade, o Teu poder, porque o Senhor criou todas as coisas. O Senhor é soberano, governa céus, terra e inferno, Pai. Aonde há um decreto do Senhor, não há como resistir, não há como lutar contra, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Aqueles que estão andando por caminhos tortuosos, porque a Tua palavra diz que há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir pela Tua palavra, pela obediência, pela sabedoria, derramando temor em nossas vidas, Pai. Porque o temor do Senhor é fonte de vida e nos afasta das armadilhas da morte, nos afasta da destruição, da enfermidade, da calamidade, da fúria do Senhor contra nossas vidas, Pai. Porque o horrendo da coisa é cair nas Tuas mãos, Senhor. Mas que nós possamos ter temor, que nós possamos fazer o que é certo, cumprir cada vírgula da Tua palavra, Senhor. Não nos deixando levar por armadilhas, não nos deixando levar pelo pecado, Pai, que parece bom, mas depois a colheita é terrível, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, os Teus olhos estão contemplando, observando atentamente o que os bons e o que os maus estão fazendo. E guarda, Senhor, guarda os Teus filhos, guarda as Tuas filhas de toda zombaria, de toda injustiça, de toda mentira, de todo engano,
engano que lançam sobre a vida dele, sobre a vida dela, que todo mal venha cair por terra, Pai, porque o Senhor detesta o caminho dos maus, dos ímpios, mas o Senhor ama quem busca a tua justiça, Pai, e nós buscamos a tua justiça, nós buscamos fazer aquilo que te agrada, Senhor, que o Senhor venha derramar vida, saúde, paz, alegria, harmonia, que nós venhamos a buscar sabedoria de Deus para viver, sabedoria de Deus para viver, acreditarmos nas escrituras sagradas, que foram escritas por homens, mas homens inspirados pelo teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos acreditar em tudo que é pregado nos altares por homens e mulheres de Deus, sem zombarmos da fé, sem nos aproveitarmos dos nossos irmãos e irmãs, sem roubarmos ninguém, sem pagarmos o preço, Pai, por aquilo que é errado, pela cobiça, pelo erro, querendo, Senhor, galgar além daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Honra o teu filho e a tua filha pela fé dele. Que eles venham estar sendo guiados pelo teu Espírito Santo, para que a paz de Deus, para que a proteção de Deus, porque o Senhor é fortaleza, o Senhor é lugar seguro, o Senhor é refúgio para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus. Guarda a nossa casa, vida, família, repreende todo o mal, todo laço, todo embaraço, toda complicação, Pai. Livra-nos, Senhor, dos leões que estão no caminho querendo devorar o teu povo. Repreende toda a fúria do diabo contra esta vida, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, que nós possamos crer no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, medite na palavra de Deus, né? Busque sabedoria de Deus para viver, para tomar decisões. Não zomba de Deus, não zomba do que é sagrado, né? Respeite seu irmão, seu pai, sua mãe. Respeite a todos, né? E respeite, tenha reverência na presença de Deus, na casa de Deus. Tenha temor pela sua santidade, pelo seu poder, pela sua graça, que Deus, ele é poderoso. Amém? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E nós voltamos amanhã. Fica na paz.